Opa, e aí, educador corporativo, tudo bem por aí? Bom, se você está nesse vídeo, provavelmente você está numa das fases mais importantes que um educador corporativo ou uma área de treinamento passa, que é a implementação de um LMS, um sistema de aprendizagem corporativo. E provavelmente você está aí cheio de dúvidas de como fazer, como escolher o melhor fornecedor, quais são as plataformas que vão atender a sua empresa ou não. E nesse vídeo eu reservei um tempo para contar para vocês, tintim por tintim, como fazer uma implementação correta, de forma que todos os colaboradores se engajem com esse projeto e vejam essa plataforma como algo útil, algo que realmente some na corporação, para que seja aí uma ferramenta que traga resultados para a empresa e a sua área se torne cada vez mais protagonista dentro da empresa. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender o passo a passo para uma implementação correta de um LMS. E se você está chegando novo aqui no canal, eu te aconselho a clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, que é a comunidade EduCorp, um dos maiores grupos de educação corporativa do país, onde a gente tira dúvidas, conversa sobre educação corporativa, treinamento e desenvolvimento e todas as áreas correlacionadas ao DHO, ao desenvolvimento de pessoas dentro da sua organização. Sem mais delongas, vamos entender como fazer uma implementação correta de um sistema de aprendizagem. Bom, vamos começar a falar então sobre como fazer a implementação de um LMS de forma correta, de forma adequada. E se você quiser essa apresentação que eu estou mostrando aí para vocês aqui na tela, basta deixar aqui nos comentários um eu quero que eu faço questão de mandar aí para vocês, combinado? Bom, antes da gente começar a falar de implementação de LMS, é importante a gente deixar claro o conceito do que é um LMS e a diferença que ele tem para uma universidade corporativa. Eu sei que muitas empresas acabam por batizar o seu LMS como uma universidade corporativa, mas não tem problema como nomenclatura. Já como conceito, existe uma diferença muito grande. O LMS ele é um canal dentro da universidade corporativa. Quando a gente fala da UC, a gente está falando de uma questão mais complexa, algo maior, um contexto onde a gente quer fomentar que qualquer colaborador dessa organização tenha acesso à aprendizagem corporativa. E quando eu falo disso, é importante você ter em mente que em uma empresa grande, por exemplo, existem funcionários que vão ter esse acesso e existem funcionários que talvez eles não tenham nem a facilidade tecnológica de acesso e nem a estrutura. Então é importante pensar nesses contextos. Por quê? Imagine que uma empresa que é uma indústria, muitas vezes esse colaborador do setor fabril, no operacional, ele não vai ter acesso nem fisicamente, não vai ter uma estrutura física para que ele possa acessar o seu LMS, então você tem que achar artifícios, formas de que essa pessoa tenha acesso a essa educação corporativa. E aí é uma análise de contexto. Muitas vezes você vai querer estruturar, colocar uma sala de aprendizagem online para esse colaborador, ou muitas vezes você pode fazer uma análise mais profunda e entender que é melhor você colocar uma estrutura física, salas, mas que o aprendizado vai ser físico, alguém indo lá dando esses treinamentos, passando esse conhecimento para esses colaboradores. Então a universidade corporativa ela tem por objetivo ser esse meio onde eu dou acesso para todas as pessoas terem acesso à educação. E aí, muitas vezes você vai analisar esse contexto e ver qual é a viabilidade. Se é mais fácil dar um acesso físico para que esses colaboradores vejam o seu LMS, talvez seja ter uma rotina de desenvolvimento lá dentro. Mas o importante disso aqui é entender que quando a gente fala de UC, a gente está falando de estrutura, ser uma porta para todos esses colaboradores terem um acesso à educação. Já o LMS, o sistema de aprendizagem, ele é um canal de ensino online, onde essas pessoas vão ter ali as trilhas de aprendizado, o desenvolvimento delas apenas no ambiente online e não tem nenhuma correlação com estrutura física, ok? Então essa diferenciação ela se faz importante para a gente não estar querendo implementar uma coisa e estar fazendo outra. Dito isso, vamos entender o que e como eu faço então uma implementação correta de um sistema de aprendizagem, que é o nosso LMS.
Um ponto importante aqui que LMS é uma sigla para Learning Management System, ou seja, sistemas de gestão de aprendizado. E entender isso é bem importante, por mais que às vezes parece banal entender o contexto ou o significado da palavra por si só, mas é importante por quê? Porque vai te fazer evitar um erro grande lá na frente. Quando a gente fala de LMS, a gente não está falando de um lugar só para você jogar coisas para as pessoas consumirem online. Quando a gente fala de um LMS, nós estamos falando de um sistema de gestão de aprendizagem. E gerir aprendizado está relacionado a gerir indicadores, gerir as pessoas, entender quais pessoas precisam do quê, qual trilha de aprendizado atrai mais ou atrai menos o colaborador, quais delas estão trazendo resultados para a organização ou não. Então, entender que o LMS é mais do que um local para você plotar coisas, jogar arquivos, é fundamental para você fazer da forma correta. Se a tua empresa aí está pensando, não, vamos fazer a implementação de um LMS para colocar os processos lá dentro, tá errado. O LMS busca desenvolver as pessoas, ser um canal de desenvolvimento de pessoas que lá na frente vai trazer resultados financeiros para essa organização ou resultados no desenvolvimento das pessoas para fazer as suas funções melhor ou mais rápido. Então, o aprendizado ele tem que estar inteiramente linkado com os resultados da organização. Se você está aí só querendo implementar um LMS porque alguém está pedindo e você não sabe o real objetivo por trás disso, existe uma grande chance de você estar fazendo errado e isso vai aparecer lá na frente, vai acabar se tornando somente um sistema, um software que a empresa está pagando e não sabe quais são os resultados que ele traz, beleza? Então isso é bem importante para fazer a implementação da forma correta. Bom, vamos começar aqui então a entender quais são as fases da implementação de um LMS. A primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente faz a implementação de um LMS é a escolha. Então, escolher o LMS é o primeiro passo. É claro que aqui eu não adentrei coisas como definir quais são os objetivos de desenvolvimento, entender quais são os principais indicadores que esse LMS busca trazer. Isso tudo você, como educador corporativo, já deve ter feito um levantamento. Existem inúmeras matrizes aí na internet que vão mostrar para você o que você tem que fazer de levantamento antes de fazer a decisão para o LMS. Aqui eu vou mostrar para vocês já a fase onde você definiu que sim, o LMS é fundamental para a sua organização, ele vai ser um meio positivo de disseminação de aprendizagem, então aqui eu já estou indo para a parte prática. Então a primeira coisa que eu vou olhar na escolha do meu LMS são os fatores determinantes, ou seja, quando eu for escolher por um fornecedor, são esses fatores que eu tenho que levar em consideração para implementar. A primeira coisa são as funcionalidades. O que são as funcionalidades? A gente tem uma centena de fornecedores de sistemas de aprendizagem por aí. Porém, por que você precisa, esse fornecedor te atende? E aí quais são essas coisas? Verificar se o LMS tem acesso a SCORM ou Articulates, verificar se a plataforma em si ela tem a funcionalidade de subir vídeos. Então, antes de você definir esse passo, tenha claro que tipo de conteúdo você quer colocar dentro dessa plataforma. Porque quando você for fazer os orçamentos, você tem que levantar com o fornecedor. Por exemplo, dá para subir vídeo? Dá para subir foto? Dá para subir PDF? Eu tenho um tipo de arquivo aqui dentro que tem a extensão XPTO. Cabe esse arquivo lá dentro? Essas coisas você tem que levantar. Porque às vezes você tem aí, por exemplo, arquivos em bisage de processos que você quer plotar lá dentro. Será que esse tipo de arquivo cabe dentro do meu LMS? Então, levante essas funcionalidades. Levante o que você tem de desejo de implementar e colocar dentro desse sistema e depois verifica com o fornecedor se ele te atende. O segundo passo é facilidade de uso. E aqui a gente vem para dois cenários. Tem a facilidade de uso do usuário e a facilidade de uso de quem vai ser a pessoa responsável pela administração da plataforma. Eu vejo muito por aí plataformas que são lindas para quem vai usar, mas quando você quer fazer qualquer coisa lá dentro do sistema, ele é muito arcaico, ele trava, ele não está claro, ele não
tem aquela funcionalidade que você precisa, ele é difícil e aí acaba por ser muito moroso e aquilo que deveria trazer uma agilidade no aprendizado acaba sendo muito doloroso para a área de educação corporativa ou treinamento e desenvolvimento. Então é importante você levantar tanto como que é a experiência do usuário com essa plataforma e como que é a experiência para você que vai administrar ela. E vem um ponto bem importante, como é que eu posso fazer isso? Na maior parte das vezes, o próprio fornecedor permite que você tenha uma senha de acesso para que você utilize durante algum tempo aquele sistema. Então peça isso, faça os testes, tente fazer coisas, imagine cenários reais, olha para dentro do sistema e vê se você se sente confortável em utilizar ele. Porque a partir do momento que você implementar, essa ferramenta vai fazer parte do seu dia a dia todos os dias. O terceiro ponto aqui, e para mim um dos mais importantes, é a integração. Imagina o seguinte cenário. Você tem lá uma empresa com 5.000 funcionários, 3.000 funcionários. E aí você coloca o LMS, chega na hora, como é que eu cadastro esses usuários? Eu tenho um sistema X lá no meu departamento pessoal ou na minha TI que faz o cadastro de novos colaboradores. Isso se integra? Entrou uma pessoa nova, essa pessoa entrou, ela já tem acesso à minha plataforma de ensino à distância? Imagine aí que muitas empresas querem colocar o onboarding, a ambientação desse colaborador já de cara quando ele entra. Imagine ele chega lá e não tem esse cadastro. Você vai ter que cadastrar na mão um a um. E aí, como é que a gente faz? Então, integrar sistemas é talvez uma das coisas mais importantes dentro da definição de um fornecedor para um sistema de LMS. Tenha claro que o sistema que você está utilizando faça essa integração, porque senão lá na frente vai ficar impossível de você administrar. Imagine que uma empresa que faz 30, 40, 50 contratações por mês, você vai ter que cadastrar 30, 40, 50 funcionários por mês na tua LMS, no teu sistema de aprendizagem. Fica inviável. Então, levante isso. Tenha certeza que o teu fornecedor, antes de você fechar um contrato, ele consegue fazer essa integração. E por último, sem ser menos importante que os demais, é o suporte. Acredite em mim, como qualquer outro tipo de sistema, como qualquer outro tipo de plataforma, o sistema de aprendizagem, de gestão de aprendizagem, ele vai exigir que você tenha contato com o seu fornecedor constantemente. E como é que é o suporte dessa empresa? Quantas pessoas vão te atender? Quantas pessoas estão dedicadas no teu projeto? Ou quem são as equipes que vão me atender? Quantas empresas elas compartilham? Essa pessoa atende quantas empresas em média? Quantos chamados tem em média de solicitação de suporte por dia? Você tem que ter isso muito claro e jogue aberto com o fornecedor. Porque muitas vezes você vai olhar fornecedores menores e a tua empresa é muito grande. E aí acaba por não ter essa capacidade de acompanhamento, de gestão, de suporte. E isso vai dar problema lá na frente. Então tenha claro isso, entenda que é fundamental que isso esteja claro para você, que o suporte atenda às demandas da tua empresa. Beleza? Bom, esse foi então o nosso passo 1, né? Quando a gente passa aqui para o passo 2, a gente vai começar a falar de estruturação mesmo, de planejamento. E aqui ele vai ser uma disseminação do seu levantamento de objetivos que você fez lá atrás, antes da decisão da implementação de um LMS. Aqui a gente vai entender e disseminar aqueles objetivos que você já traçou. Então o primeiro passo aqui é pegar os objetivos e disseminar por trilhas. Eu vou deixar para falar um pouco de trilhas de aprendizagem lá no final dessa apresentação como uma informação adicional. Mas entenda o seguinte, todo curso ou módulo que você vai soltar aqui, ele tem que ter um objetivo claro. Nada pode ser feito ao acaso. Qualquer demanda que venha, sobe esse arquivo aí para mim porque a gente precisa comunicar um aprendizado. Não. Tá errado. Todo objeto, e a gente chama de objeto qualquer curso, qualquer arquivo que você suba na plataforma, ele tem que ter uma razão de estar lá. E para você ter claro do que é ter uma razão de estar lá, é ter um objetivo claro. Por exemplo, eu vou colocar um conteúdo sobre comunicação assertiva dentro do seu sistema de aprendizagem.
Provavelmente um dos objetivos desse módulo é melhorar algum problema latente dentro da sua organização. Imagina aí que você tem uma série de lojas e tem acontecido muitos casos onde os gerentes agem de forma rude com clientes que estão insatisfeitos. Opa, então pera lá, esse conteúdo de comunicação assertiva tem o objetivo de diminuir os incidentes onde gerentes não tratam da forma correta seus clientes. Então eu tenho um objetivo muito claro para esse curso estar lá dentro. Agora, se o seu objetivo é quero disseminar conteúdo ou acho importante colocar esse procedimento, primeiro entenda se existe um objetivo real por trás disso. Senão você está usando a sua plataforma como comunicação. E comunicação é outra área da organização. Aqui a gente está falando de aprendizagem. Tenha isso muito claro na sua cabeça. O segundo ponto é lógica e coerência. Olha para a trilha que você formatou, para aquela linha de aprendizagem e veja se as coisas fazem sentido. Por exemplo, vamos imaginar que o teu primeiro curso seja como fazer uma solicitação de chamado. E o segundo curso, a ambientação. Não faz sentido as coisas. Por quê? Primeiro, aquele colaborador tem que ser ambientado, conhecer a empresa, história, valores, missão, visão e todos os pilares daquela organização para depois aprender a fazer coisas técnicas. Então entenda se a tua modulação faz sentido, porque senão a cabeça daquele colaborador não vai conseguir reter aquele aprendizado que ele está tendo nessas trilhas. Então todo o conteúdo, toda a trilha de aprendizagem, ela tem que ter uma lógica e uma coerência. E para isso, e por isso, está dentro do ambiente de planejamento. Antes de você soltar qualquer ordenação, qualquer curso, ele tem que ter uma ordem lógica, senão você está fazendo ao acaso, está subindo um monte de arquivo lá dentro e daqui a pouco é um acervo, é uma biblioteca desorganizada. E aí vai perder toda a coerência do seu LMS e as pessoas não vão querer mais acessar. E por fim, personalizar o seu LMS. Quando você faz esse contato com o fornecedor, existem dois tipos de fornecedores. Aqueles que vão fazer esse layout para vocês, eles vão pedir o material da marca, logotipo, banners, cores, fontes e por aí vai, e eles fazem essa estruturação para você, mas você também pode fazer essa estruturação de layout dentro do próprio LMS. O que é importante aqui no planejamento? É entender que isso vai existir. Quanto mais o LMS tiver a cara da sua organização, mais imerso esse colaborador vai estar naquele ambiente. Então tenha em mente que você pode fazer isso, mas também o fornecedor pode fornecer esse serviço para você. Entenda quais são os dois casos. Provavelmente eles vão te cobrar por isso. Entenda se a tua demanda ela é muito alta ou você prefere fazer esse processo. E aí você faz esse acordo com o fornecedor. Mas fato é, independente de qual escolha você tiver, é importante que haja essa personalização do conteúdo e personalizar também o ambiente onde ele vai estar. Entenda o seguinte, quando a gente fala de um LMS, a gente não está falando nada diferente do que uma sala de aprendizado, né? Uma sala de aula. Se essa sala não tem a cara da tua empresa, não tem as pessoas da tua empresa, não tem os processos, não tem a cultura da tua empresa, é bem provável que essa pessoa não se sinta naquela organização. Quanto mais isso estiver imerso dentro da plataforma, maiores as chances de engajamento desse funcionário, desse colaborador. Bom, o próximo passo, e o terceiro aqui da nossa implementação, é o desenvolvimento e integração do conteúdo. Aqui a gente vai ter que entender o seguinte, quando eu falo de uma trilha de aprendizagem, eu tenho que entender que se eu colocar somente vídeo, somente documento ou somente gamificação, nesses três cenários, provavelmente as pessoas vão não se engajar por esse sistema. Por isso que algumas organizações vão trabalhar com diversas maneiras de aprendizagem. E talvez você devesse considerar isso também. Então, o primeiro passo aqui é ter diferentes formatos. Nem só vídeo, nem só arquivos, nem só formato híbrido. Todas essas coisas, elas são complementares. E é importante também entender o seu público. Vamos imaginar que você é de uma empresa de tecnologia e você queira fazer todos os treinamentos híbridos. Uma parte ele vai fazer dentro do LMS, uma parte ele vai fazer presencial. Provavelmente não vai engajar esse público, que já tem muito mais naturalidade, já é nativo digital e se sente confortável no ambiente 100% online. Então entenda para quem você está comunicando
E entender essa persona vai te ajudar a fazer com que cada conteúdo seja mais atrativo para ela. Vamos imaginar numa turma de advogados, por exemplo, que você queira colocar só vídeo, só quiz, só coisas gamificadas. E esse advogado, ele já por natureza é acostumado a ler arquivos grandes, arquivos densos, livros, leis, e aí talvez você não tenha um engajamento, porque talvez ele não perceba que aquele conteúdo é denso o suficiente para que ele aprenda. Então entenda quem é o teu público e utilize dos mais diversos tipos de formatos que a gente tem. Hoje a gente vive a era da gamificação, ou seja, transformar esse formato, essa trilha de aprendizagem com conceitos de jogos para se tornar mais interativo, as pessoas irem alcançando pontos e terem mais resultados e assim se engajam mais. Mas tem públicos que não vão gostar desse formato. Então a primeira coisa é, entenda para quem eu estou comunicando e entenda qual a melhor forma de fazer isso. O importante é ter essa diversificação de formatos para que não fique monótono. O segundo ponto é acessibilidade e compatibilidade. Aqui eu ainda estou falando sobre acessibilidade e compatibilidade quando a gente fala de dispositivos. Você pode tomar uma decisão nesse momento que é, vou fazer o meu LMS, o meu sistema de aprendizagem, somente para computadores dentro da organização. Opa, então eu estou limitando um pouco do meu universo de pessoas que vão conseguir acessar. A gente sabe que atualmente existem mais pessoas com celulares do que computadores, então eu já imponho uma limitação. Quanto maior acessibilidade eu tenho, eu também aumento maior risco dessas coisas saírem no meu controle, né? Questões de sigilo, questões de vazar informações das organizações, mas se eu limito demais, eu também impeço que eu consiga chegar em alguns públicos. Vamos pensar lá em alguém que trabalha na logística de uma loja, como é que essa pessoa vai acessar se eu só consigo acessar no computador, eu só consigo acessar em momentos que eu estou ali dentro daquele ambiente, eu não consigo parar, então eu acabo limitando. Então é importante você levar em consideração que não tem certo e errado aqui. Existe certo e errado de acordo com o contexto da sua organização. Então entenda o que melhor aquilo que melhor resulta para você, aquilo que realmente vai funcionar no teu contexto. Então entenda, quanto maior a amplitude de dispositivos suportados, mais acessibilidade, porém exige mais adaptação. E aqui quando eu falo de mais adaptação, entenda que existem LMS que já vão fazer essa adaptação automaticamente, e aí uma coisa para você discutir com o fornecedor também, e existem LMS que você vai ter que fazer toda a acessibilidade por conta própria. E aí tem um contexto bem importante que eu não quero adentrar muito, mas vamos imaginar que você esteja desenhando objetos de aprendizagem no Rise, por exemplo, no Articulate, o próprio Articulate já vai fazer automaticamente os objetos de aprendizagem, tanto para computadores quanto para celulares, para televisores e por aí vai. Mas você tem que entender qual é o programa que eu uso para construir conteúdos, se o meu LMS suporta, aquela coisa que a gente falou lá no início, ver as funcionalidades do teu LMS. Isso é bem importante. O terceiro ponto é a integração de recursos. Por exemplo, imagina aí na sua empresa que você usa o Zoom para uma reunião de treinamento e desenvolvimento. Você vai fazer salas via Zoom de aprendizagem. E aí você quer integrar, você quer fazer um conteúdo híbrido, onde a pessoa lê os conteúdos e aí em um dia específico você vai ter um webinar, onde vai acontecer uma aula online. Será que o seu LMS ele suporta essa integração ou não? E aí você tem que verificar as duas pontas. O Zoom integra com esse LMS, o LMS integra com o Zoom, eu consigo agendar dentro da minha plataforma. Lembrem de um conceito de experiência do usuário, que é o seguinte: quando você está dentro do LMS, qualquer coisa que te tire de lá vai tirar a tua experiência. Então, quanto mais integrado as tuas ferramentas que você já possui dentro da sua organização forem com o seu LMS, maior facilidade de engajamento. Então, a pessoa faz o agendamento dentro do próprio LMS, ele dá um clique, já abre a tela do Zoom, ele já está dentro daquele ambiente, ele nem sente que saiu. Então, isso é bem importante. E por último, ferramentas de acessibilidade. Pense num contexto onde você está falando de uma empresa muito grande e você tem lá funcionários que são cegos, surdos ou possuem algum tipo de deficiência.
Como você pode integrar essas pessoas? Um dos preceitos da área de desenvolvimento é desenvolver de forma igual as pessoas. Então, entenda, legendar vídeos, dar formatos de aprendizagem para um funcionário que possui deficiência para que ele possa enxergar, enfim, essas coisas vão fazer com que as pessoas consigam se integrar e ter maior aprendizagem ali dentro. Então, existem empresas hoje que já se preocupam tanto com isso que dentro da universidade corporativa vão ter lá um formato de aprendizagem em braille, todos os vídeos são legendados, ou existe alguma pessoa narrando conteúdos de arquivo. Todas essas ferramentas elas estão disponíveis, algumas têm custo, outras não, mas você tem que considerar isso no momento de fazer a implementação do LMS. Eu possuo funcionários que vão ter dificuldade na acessibilidade e quais são os meios que eu vou fornecer para que essas pessoas consigam, beleza? Bom, vamos para o nosso quarto ponto aqui então, que é o treinamento e adoção dos usuários. Se você quiser saber o que é um LMS que não funcionou, você vai medir a adoção dos usuários, que é o quanto eles acessam esse conteúdo, o quanto eles engajaram, quantas pessoas fazem isso organicamente. E aqui eu vou fazer um parênteses antes da gente avançar, que é o seguinte: talvez doa ouvir isso nesse momento, numa era onde a gente fala sobre engajar as pessoas, mas muitas empresas, a cultura organizacional, vai pedir que você, no começo, até que esse processo do LMS seja aculturado, você seja impositivo. Tenha um acompanhamento com as lideranças, tenha um acompanhamento com diretores da empresa, até que as pessoas acessem naturalmente. Muitas empresas, esse contexto vai funcionar muito bem, que é, implementei o LMS, comecei a fazer um processo de aprendizagem, eu torno obrigatório naquele primeiro momento até as pessoas engajarem. Sei que muitas pessoas podem discordar disso, mas acreditem em mim, vai facilitar muito no engajamento a longo prazo. Por via de regra, as pessoas não acessam naturalmente no começo, principalmente porque você está falando de um contexto corporativo e as pessoas sempre vão utilizar muletas, como não tenho tempo, a minha rotina é muito pesada, a minha operação é muito pesada, e se você não tornar obrigatório num primeiro momento, essas pessoas não vão criar a cultura e vão sempre achar que o LMS é um bicho de 7 cabeças. Agora, existem empresas mais disruptivas que as pessoas anseiam por essa plataforma e que, num começo, naturalmente elas já acessem. E aí o que é importante? Você desenvolver conteúdos com regularidade para que aquilo não se torne monótono. Então, só para abrir esse parênteses sobre implementação e aculturação de aprendizagem. Vamos voltar aqui então para treinamento e adoção dos usuários. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um plano de adoção. E isso envolve saber como você vai treinar e suportar esses usuários no começo. Que é, as pessoas não conhecem esse LMS, elas não sabem as senhas, elas não sabem como acessar, elas não sabem como navegar, elas não têm um tutorial sobre aquilo e você precisa criar isso. E isso pode ser em formato de treinamento físico, isso pode ser através de um vídeo enviado através de outros canais de comunicação, isso pode ser através de um plano de endomarketing, porém, você precisa obrigatoriamente treinar as pessoas para que elas entendam como funciona aquele novo ambiente. Assim como qualquer sistema de aprendizagem, qualquer sistema dentro da tua organização, você precisa fazer com que as pessoas estejam capazes de acessar. Porque senão, elas vão olhar aquela plataforma, vão tentar uma vez, não funcionou e elas vão desistir. E você recuperar essa pessoa é muito mais difícil do que você fazer isso no princípio, quando o hype, né? Quando as pessoas estão com vontade de acessar aquilo é muito alto. Então, esteja preparado para dar treinamento. E o segundo passo é o suporte. Quem que vai dar suporte para essas pessoas? Quem é que vai atender o telefone quando alguém tiver com uma dúvida sobre o LMS? Quem é que vai recuperar a senha desses usuários? É automático? Vai para onde? Quem é que pode me acompanhar? Quem é que pode me ajudar durante esse processo? Então, tenha claro quem vai treinar, como vai ser treinado, de que forma vai ser comunicado e como que eu vou suportar e quem vai suportar essas pessoas. O segundo passo é o engajamento. E aqui a gente vem para uma série de fatores. Primeiro, entender quem são os públicos, entender quais são as formas de aprendizagem daquele público, ter uma rotina de desenvolvimento de novos produtos de desenvolvimento dentro da plataforma. É importante você entender que a pessoa terminou toda a trilha dela, não tem novidade, essa pessoa raramente volta para aquele sistema de aprendizagem. Então, para você trabalhar
o LMS e que ele continue com engajamento alto, você precisa de novidade, você precisa de maneiras diferentes de ensinar, você precisa ter coisas atrativas ali dentro, assim como qualquer outro ambiente de aprendizagem. Se ele não for interativo, interessante para esse usuário, provavelmente ele vai falhar ali no futuro. E por fim, é acompanhar o progresso. Porque o que acontece? Muitas vezes você faz a implementação do LMS e não acompanha como as pessoas estão desenvolvendo, como elas estão caminhando, como elas estão acessando. E isso é a parte mais importante do sistema de aprendizagem. Lembra lá atrás que eu falei que um LMS não é um lugar para você plotar documentos, não é um lugar para você só jogar conteúdos? Isso aqui é o principal ponto do teu LMS, que é como essas pessoas estão progredindo. Se você fez um rol de KPIs, de OKRs, de indicadores de aprendizagem, você tem que medir. Você tem que medir a adoção, você tem que medir a satisfação dessas pessoas lá dentro, se elas estão gostando dos conteúdos. Você tem que fazer LNTs para ver os levantamentos de necessidade de treinamento daqueles grupos, porque você vai ter que analisar esse progresso. De nada adianta você olhar de mês em mês e chegar no final do mês e falar, poxa, ninguém quis acessar o meu LMS. O acompanhamento do sistema de aprendizagem, ele precisa ser constante. E é por isso que muitas empresas fazem áreas específicas para fazer esse acompanhamento. Então, se você acha que é só implementar o LMS e ir jogando o documento lá dentro que ele vai funcionar, tá errado. Tem que acompanhar esse progresso. Bom, e para a gente fechar a parte de implementação, a gente vai falar de avaliação e melhoria contínua. Se você está fazendo um bom acompanhamento de progresso, essa fase aqui é super simples. Por quê? Primeiro passo dela, coletar feedback. Os próprios LMS permitem que você insira avaliação de reação, permitem que você coloque arquivos lá dentro de forms para você acompanhar como as pessoas, o que elas estão gostando, o que elas não estão, mas vale também conversar com as pessoas, fazer periódicos de avaliação do que as pessoas estão achando desse sistema de aprendizagem. Então, coletar feedback é o primeiro passo para avaliação e melhoria contínua. E aí a gente vem para o segundo passo, que é realizar ajustes. Não adianta as pessoas estarem te falando, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, isso é ruim, isso não está funcionando, isso não engaja, não gostei do formato, tem erro ortográfico, se você não realizar esses ajustes. Então, como educador corporativo, é teu papel fazer com que essa evolução seja contínua. Realizar esses ajustes é algo que vai fazer parte do teu dia a dia. E é por isso que lá na definição de que um LMS é importante ou não para a tua empresa, você vai ter que ter essa discussão muito clara. Realmente eu estou preparado para implementar um sistema de aprendizagem ou não? Porque a partir do momento dessa implementação é uma função contínua que nunca vai acabar. Então esteja preparado para isso. Inclusive para ver se o headcount daquela área que vai ficar responsável pelo LMS é suficiente ou não para dar conta disso. E aí o último passo é muito disso que eu estou falando, que a melhoria ela é contínua. Ela tem começo, tem meio, mas não tem fim. Você vai ter que fazer a implementação durante esse período, você vai coletar os feedbacks, os ajustes, e isso nunca vai acabar. A ferramenta de LMS, sistema de aprendizagem, ele é algo vivo e que a partir do momento que ele não é acompanhado, ele não é melhorado, ele não é ajustado, ele vai morrer. Então é importante que a melhoria desse conteúdo, dessa ferramenta, desses aprendizados seja contínua. E aqui eu quero citar alguns pontos complementares, que eu acabei não tocando nesse assunto, mas é uma parte importante da tua implementação, que é a definição das trilhas. As trilhas de aprendizagem nada mais é do que você pegar um grupo, e esse é o primeiro passo, é você dividir a sua empresa em agrupamentos. Algumas empresas vai ser mais interessante você dividir por áreas, algumas empresas vão fazer mais nichado, além das áreas, vai fazer sub-áreas da organização, e algumas empresas englobam em grupos maiores, né? Agrupando várias áreas em um agrupamento só, ou dividindo por liderança, operacional e tático. Mas o que eu tenho para dizer sobre essas trilhas? Primeiro, que quanto mais específicas, quanto mais nichado for a tua trilha, esses agrupamentos, maior a tua chance de acertar o conteúdo correto para esse grupo. Porém, quanto mais nichado, fica mais complexo de gerenciar. Pensa no seguinte, se ao invés de eu chamar de
tático, operacional e estratégico eu for dividir por setores, vou falar com a área de vendas, a área de logística, a área de TI, fica mais complexo, porém mais direcionado, você consegue acertar mais aquele público. Então entenda até onde vai a tua capacidade de fazer esses direcionamentos, porque senão você vai acabar fazendo trilhas muito genéricas e as pessoas não vão gostar desse conteúdo, não vão querer consumir, ou não fazem sentido esses conteúdos. Ou você vai fazer muito nichado a ponto de você acertar muito bem o conteúdo, mas não ter capacidade de gerir e nem de produzir conteúdo para todas essas trilhas. Então entenda, quando você for montar essas trilhas de aprendizagem, os teus objetivos têm que estar muito claros, porque quando você for chegar aqui na estruturação dessas trilhas, você saiba se você tem capacidade, se você vai atingir o objetivo de acordo com quão genérico é aquela trilha e se vai fazer sentido para esses públicos. O segundo passo é o formato de lançamento. Aqui eu vejo o maior erro que as empresas cometem. Quero lançar um LMS. Para quem eu lanço? Todo mundo. Todo mundo acessa aquele LMS de bate-pronto, porque é uma novidade para a empresa, toda aquela história. Só que aí você não sabe fazer um plano de comunicação adequado, você não produziu o conteúdo que você deveria ter produzido para todo mundo e aquela trilha fica sem motivação para o usuário. As pessoas olham aquilo e falam, tá, legal, usei, acabou e não volto mais. Então, a melhor sugestão que eu posso dar para vocês nesse vídeo é, quando vocês forem lançar um LMS, faça lançamento por escolas. Ou seja, você escolheu aquela trilha, vamos usar o exemplo da TI, eu formatei a escola de TI da minha organização, faça um plano, gere engajamento das pessoas, crie o hype para as pessoas quererem acessar aquela plataforma, faça com que elas se sintam engajadas com aquilo. Opa, teve o lançamento de TI, vamos testar, vamos fazer o acompanhamento, as pessoas estão engajadas, o que deu certo, o que deu errado. Agora estamos preparados para lançar a segunda escola, vamos lançar a escola de vendas, mesmo processo. Plano de comunicação, endomarketing, engajamento, as pessoas querem acessar, testa, acompanha, vê o que deu certo, o que deu errado, melhora para a próxima. Até que vai chegar um momento que a sua organização inteira tem aquele LMS rodando. Mas veja que o principal ponto é a primeira, é onde você aprendeu, é onde você está gerenciando, medindo a tua capacidade de gerenciamento, de manter aquelas pessoas engajadas, coletou feedback, para que no segundo lançamento de escolas, a tua empresa já esteja mais preparada para aquilo. É muito legal lançar um LMS para todo mundo ao mesmo tempo, mas acredite em mim, é muito difícil de você ter capacidade de fazer isso bem. Então a minha sugestão, lance por escolas. O LMS vai continuar lá, você ainda vai continuar com os objetivos de aprendizagem, você vai ter um planejamento mais adequado, vai saber o tempo melhor das coisas e a comunicação vai ter tempo para fazer aquilo. Então planeje isso lá no começo, quando você estiver estruturando esse grande projeto que é o lançamento do sistema de aprendizagem. O meu terceiro ponto aqui é aquilo que a gente comentou no começo. Não confunda a universidade corporativa com LMS. Existe uma diferença muito grande. Universidade corporativa a gente está falando de uma estrutura total de aprendizado e LMS é o canal, como a gente falou lá no princípio. E por fim, a estrutura de acesso. Ou seja, essas pessoas vão conseguir acessar. Eu estou lançando a escola de TI. Eu tenho tudo que essas pessoas precisam para todas as pessoas dessa escola conseguirem acessar. Essas pessoas têm ponto de acesso, elas têm um celular para acessar, elas têm plano de dados. Tudo isso você deve considerar, porque senão você está lançando uma plataforma que você está segregando as pessoas. Alguns conseguem, alguns não. Então tenha cuidado com isso. Isso vale também para política de segurança de dados, por exemplo. Você deve ter aí na sua empresa uma área de segurança, de cibersegurança, e será que todas as pessoas estão desbloqueadas para acessar esse site? Existem muitas empresas onde o segmento operacional, o tático, não tem acesso a alguns sites, por exemplo. E isso vale para várias coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma empresa que o YouTube aí é bloqueado para os usuários. E lá dentro das trilhas de aprendizagem, você escolheu o YouTube como o teu canal de comunicação em vídeo. Você está colocando os vídeos lá como não listados dentro do YouTube e está usando o YouTube como a tua ferramenta de streaming de vídeo. E as pessoas não conseguem acessar. Então tenha isso em mente. O bloqueio não é só a estrutura física, mas tem uma estrutura digital, tem uma política, tem uma burocracia organizacional que você tem que considerar. Tá bem? Bom,
Feito isso, provavelmente você vai ter feito uma boa implementação de um sistema de aprendizagem e eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado aí a fazer uma boa implementação desse sistema de aprendizagem na sua empresa. E se você chegou até aqui depois desse tempão de aula aí para ajudar vocês, considere se inscrever aqui no nosso canal. Aqui a gente fala sobre educação corporativa, sistemas de aprendizagem e tudo que envolve as áreas de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento humano organizacional. Então deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal e eu te vejo nos próximos vídeos aqui do nosso canal no YouTube. Forte abraço e tchau!